Interrompemos a programação para irmos ao vivo ao Palácio do Planalto acompanhar a entrevista coletiva com o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Eu queria comentar o café da manhã que tivemos, a presidenta Dilma com 17 governadores da região nordeste, da região norte, mas antes não posso resistir a fazer um comentário de que pela primeira vez na história o risco Brasil é menor do que o risco Estados Unidos, né? Risco soberano, não é aquele risco Brasil que vocês estão acostumados a ver, é o risco do CDS. O CDS, que é o Credit Default Swap, é um seguro que se faz, que os países oferecem para a exposição a títulos, né? Então, títulos brasileiros, etc. Então, quem tem medo que possa haver um default, que possa haver um não cumprimento, não pagamento, faz um seguro, né? Há um volume de mais de 70 trilhões de dólares nessa modalidade, sendo que, quando hoje você faz um seguro sobre a dívida brasileira, você paga 41,2 pontos base. É como o seguro custa, digamos, aproximadamente 0,5%, 0,4%. E para fazer o americano é 49,7%. Portanto, pela primeira vez na história, o risco Brasil é menor do que o risco dos Estados Unidos. Então, estamos muito felizes com isto, porque mostra a solidez da economia brasileira e a confiança que nós temos dos mercados sobre a economia brasileira. Mas agora, de manhã, nós fizemos uma reunião com os governadores para darmos sequência à discussão sobre a agenda tributária que nós colocamos, a mudança do ICMS. Né? Nós temos hoje um sistema de ICMS um pouco antigo no Brasil, é um modelo que já está esgotado, porque esse sistema, com a diversidade que existe de um estado para outro, com a guerra fiscal que é realizada entre um estado e outro, esse modelo está se esgotando. E é um sistema que prejudica a produção, né? O sistema produtivo reclama do ICMS que existe hoje no Brasil. Os produtores não conseguem receber os créditos de ICMS, um estado entra com ação contra o outro estado pela guerra fiscal. Nós vimos agora no Supremo, o Supremo declarando inconstitucionalidade de várias dessas ações de estímulos fiscais que foram dados pelos estados. Portanto, esse modelo se esgotou. E nós estamos propondo a modificação dessa estrutura tributária, dando mais homogeneidade e reduzindo o tributo interestadual. Eu fiz esta proposta para todos os governadores, nós reunimos em grupos por regiões, nós já discutimos com todos os grupos, com todos os governadores, e com o grupo Nordeste e Norte, os governadores, depois das reuniões que tiveram conosco, ficaram de se reunir para consolidar uma proposta, né? É claro que os governadores, para poderem migrar para esse novo sistema de ICMS, que seria reduzir a alíquota interestadual, eles querem compensações, o que é justo porque a guerra fiscal, na verdade, ela substituía a ausência de políticas de desenvolvimento regional. Nos últimos anos, nós temos introduzido políticas de desenvolvimento regional através do PAC, do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, que são programas que acabam atribuindo mais recursos para as regiões menos desenvolvidas do país. Então, já em andamento política de desenvolvimento regional. Porém, ainda falta avançar mais e aperfeiçoar. Então, eu vou mencionar aqui, eles fizeram um documento que entregaram a nós, entregaram à presidenta, nesse café da manhã que tivemos, e ele possui 10 pontos. Né? Esse documento será passado aos senhores, só que nesse documento, nesses 10 pontos, existe matéria que diz respeito diretamente a essa questão do ICMS, que eu vou mencionar aqui, e outras matérias que são de interesse dos estados,
mas que extrapolam essa questão e dizem respeito à matéria, por exemplo, legislativa, questões a serem discutidas no legislativo e também questões no judiciário, como essa da decisão do Supremo de não constitucionalidade de certas medidas. Então, eu vou mencionar aqui os pontos que dizem respeito à mudança do ICMS e que podem ser acomodadas, que podem ser, digamos, cumpridas pelo governo, caso nós consigamos chegar a um acordo, né, e a uma proposta concreta. Então, o primeiro ponto dos governadores para aceitar essa mudança no ICMS, reduzindo as alíquotas, é a convalidação dos benefícios fiscais existentes. É claro que ao longo desses anos todos, os governos deram benefícios fiscais específicos. E como eles estão sendo questionados judicialmente, existe a possibilidade que todos eles venham a ser eliminados, inclusive aqueles já dados, né? De modo que isso colocaria os estados numa situação muito difícil. Então, uma das propostas é a convalidação dos benefícios fiscais existentes. Ou seja, aqueles concedidos até agora estariam válidos, né? Estariam dentro da lei, portanto, não estariam sujeitos a ações no judiciário. Para isso é preciso que haja uma concordância de todos os estados, mas o governo tem simpatia com esta medida, desde que aprovada no bojo da aprovação da redução do ICMS. Uma outra medida é a implementação de políticas de desenvolvimento regional, além daquelas já existentes, políticas de desenvolvimento regional, utilizando os tributos federais. Isso foi uma proposta que eu mesmo fiz nas reuniões, que eles estão aqui subscrevendo. Em vez de usar o tributo estadual para estabelecer um incentivo, nós utilizaríamos os tributos federais. Então, PIS e COFINS, IPI, Imposto de Renda, são os tributos que nós poderíamos estar isentando, usando como estímulo para que houvesse interesse, para que as empresas pudessem se instalar nas regiões Norte e Nordeste, não é? Que por si sós são menos atraentes, porque estão mais distantes dos centros consumidores, não é? Então, essa também é uma proposta que tem simpatia do governo, nós mesmos a fizemos, e nós poderemos encaminhá-la no bojo dessa reforma. Modificação da tributação de operações interestaduais de comércio eletrônico. Essa é uma preocupação grande de vários estados, a maioria dos estados, porque o comércio eletrônico está avançando e a tributação do comércio eletrônico é na origem e não no destino, né? Ou seja, digamos, determinados estados vendem os produtos, né, via eletrônica e o produto é tributado na saída desse estado, mas ela é consumida em outros estados. O comércio eletrônico hoje já representa cerca de 15% do volume total de comércio e está crescendo. Portanto, isso preocupa muito os estados que não são fornecedores desses produtos. E aqui nós teríamos que caminhar para uma medida que equilibrasse a tributação entre estados produtores e estados consumidores, de modo que haja um compartilhamento do tributo e não que hoje o tributo é exclusivamente cobrado no estado que origina esses produtos. Então, nós também temos simpatia para que haja uma medida no sentido de equalizar, dar mais equilíbrio a esses tributos sobre o comércio eletrônico. Um outro ponto importante é que uma parte dos estados brasileiros tem dívidas, essas dívidas vêm do passado, e no passado, em 97, foi feita uma consolidação dessas dívidas e foi estabelecido um indexador, que naquela ocasião não era um indexador alto, né, IGP-DI, mais 6% para alguns estados, 7,5% para outros e 9% para outros estados. Naquela época, quando a Selic era mais alta, quando as taxas de juros eram mais altas no país, esse indexador era razoável. Porém, com a mudança de cenário econômico,
com a redução das taxas de juros, redução da Selic, etc., ficou salgado essa forma de indexação da dívida dos estados. Então, alguns estados que neste ano vão ter a correção da sua dívida, a dívida é contra a União, né, pelo contrário, a favor da União, que vão corrigir essa dívida em 17%, 18%, 19%, com a Selic de 12,25%. Portanto, a dívida se avoluma e os estados, mesmo pagando essa dívida, pagando as parcelas mensais, no final do ano acabam devendo mais do que quando começou. Portanto, o governo também está disposto a mexer nessa questão, né, desde que a lei de responsabilidade fiscal seja preservada. Portanto, aqui não há necessariamente a necessidade de mudar o indexador. Nós estamos estudando formas de você limitar essa correção da dívida, estabelecer um teto para a elevação dessa dívida, de modo que ela não se avolume como venha se avolumando até agora. Uma possibilidade é que o teto fosse Selic, né? Hoje seria conveniente, porque aqueles que tiveram correção de 17, 18, 19 teriam só de 12%, seria bem mais razoável. Aí teria que ser um teto, isso vamos estudar, é algo que não está definido, né? Então, mas nós consideramos que isto é necessário para aliviar a dívida dos estados. Também garantir que a Zona Franca de Manaus continue tendo os estímulos que possuem, né? Nós queremos que ela se mantenha como um polo de desenvolvimento do país, né? E que a União possa interferir em relação ao Supremo, essa decisão do Supremo que pode inviabilizar alguns estados. Esse conjunto de medidas, ela tem como objetivo modernizar a tributação de ICMS e, ao mesmo tempo, garantir que os estados tenham mais capacidade de investimento, inclusive os estados menos desenvolvidos, ou principalmente para os estados menos desenvolvidos tenham a possibilidade de ter um grande programa de investimentos. Pediram também uma nova linha de crédito do BNDES, como aquela que nós implementamos em 2009 e 2010, que chegou a 10 bilhões de reais que foram tomados pelos estados para que eles pudessem fazer investimento. Então, eu diria que essa reunião mostrou que há um grande acordo em relação a se fazerem essas mudanças, que nós podemos implementá-lo num futuro próximo. Caberá a nós agora, a partir desse documento, detalhar melhor cada um desses pontos da nossa proposta, né? Como seria o indexador, não indexador, como é que seria esse programa de desenvolvimento regional. Nós faremos isso nas próximas semanas, de modo que eu acredito que em pouco tempo nós poderemos ter um grande acordo para a reformatação do ICMS no Brasil. Então era isso que eu tinha a dizer. Vamos abrir para perguntas. perguntas, tá? E identifica aí. Tá. Ministro, Ana Flor, da Folha de São Paulo. Primeiro, eu queria lhe perguntar, se o senhor chegou a comentar com a presidente essa questão do risco soberano do Brasil, qual foi o comentário dela em relação aos Estados Unidos? E também, já que agora estão mais consolidadas as candidaturas à direção do FMI, queria que o senhor nos dissesse se o Brasil já tomou uma posição nesse sentido. A presidenta Dilma ficou muito satisfeita com essa questão do Brasil ter um risco menor do que os Estados Unidos. Isso mostra que nós estamos praticando uma política econômica correta, que vem solidificando o Brasil e impondo respeito em relação ao resto do mundo. Em relação ao Fundo Monetário, na próxima semana, os dois candidatos que se apresentaram, o candidato mexicano e a candidata francesa, irão irão ao FMI e serão sabatinados pelos nossos diretores. Os 24 diretores que representam os governadores do fundo, o Brasil é um deles, estabelecerão um diálogo com a Lagarde e com o presidente do Banco Central mexicano, Carstens,
de modo a aprofundar as propostas que eles têm. Nós vamos nos basear no compromisso que eles tiverem com a continuidade das reformas no fundo, de modo a que os países emergentes continuem tendo uma participação cada vez maior, ainda apesar das reformas que já fizemos, que já melhoraram a nossa situação. Os países emergentes ainda têm menos votos do que os países avançados e nós temos que dar continuidade a essa reforma. Essa mudança da participação acionária, vamos chamar assim, ela tem que depender mais do crescimento do PIB. Como o PIB dos países emergentes cresce mais do que o PIB dos países avançados, é natural que nós continuemos tendo uma participação acionária cada vez maior. Mas os candidatos terão a oportunidade de detalhar suas posições e aí só aí que nós tomaremos uma posição em relação a isso. Ministro, o senhor falou que a União pode intervir junto ao Supremo para garantir alguns benefícios de alguns estados ou da Zona Franca. O senhor pode explicar? Não, intervir não, mas foi feito um pedido da parte deles. Eu diria que essa é uma matéria de caráter jurídico e que deve ser encaminhada diretamente dos os estados interessados junto ao Supremo. Aliás, acho que eles já estão encaminhando. Os governadores ontem já estiveram no Supremo para discutir essa questão. Então, acho que é uma questão mais direta do Supremo, porque o Supremo tomou uma decisão. Então, para rever essa decisão, como ela não foi produzida pelo governo federal, mas foram os estados que, litigando entre si, alguns estados entraram contra outros estados. Então, é uma questão da esfera estadual e nós não pretendemos interferir nessa matéria. A questão dos royalties foi discutida na reunião de hoje? Os governadores levantaram outras questões que não essas relativas ao ICMS. A questão dos royalties, a questão do salário e educação, a questão do fundo de participação dos estados. E nós ouvimos as ponderações deles, mas essas são questões que não dizem respeito diretamente à questão do ICMS. Então, elas serão tratadas na esfera adequada. A questão dos royalties no Congresso, a questão do salário e educação é no Supremo e assim por diante. A questão também do fundo de participação dos estados também é uma questão do judiciário. Mas, ministro, é possível destravar essa questão dos royalties? Tem diálogo aí para retomar esse... Bom, cabe ao Congresso, o Executivo já tinha feito uma proposta, essa proposta tramitou no Congresso e o Congresso agora está fazendo ajustes ou contrapropostas em relação àquilo que nós fizemos. Mas esse é um tema que nós não desenvolvemos hoje aqui. Ele tem que ser discutido no Congresso. Alguém mais? Ok. Podemos encerrar? O senhor pode comentar como anda a execução orçamentária? Parece que não teria chegado a 5% ainda do que se poderia... Olha, a execução orçamentária, ela está caminhando de acordo com o planejamento que nós fizemos, né? Nós temos cumprido o primário, estamos até passando do primário estabelecido, porque o primário tem metas quadrimestrais, já estamos ultrapassando as metas quadrimestrais. A despesa está crescendo menos do que o PIB, né? Portanto, nós estamos atingindo essa meta de contenção de despesas e, portanto, nós vamos, até o final do ano, solidificando as contas públicas brasileiras, a situação fiscal brasileira. Vamos cumprir todos os parâmetros, todos os compromissos que assumimos nesse sentido. Muito obrigado. Ministro, só a última pergunta. Última. Além do ICMS, vocês trataram de outros temas de reforma tributária, outras medidas? Não, nós tratamos só da questão do ICMS, que é uma questão importante, é uma mini reforma tributária, é o tributo que mais causa problemas para a produção e nós resolvemos focar neste tributo para não complicar as coisas. Porque colocar em cima da mesa vários tributos, vários problemas, torna mais difícil a obtenção do resultado, né? Conseguir fazer a reforma. Então, nós estamos focados no ICMS. Depois de resolvido isso, vamos tratar de outros temas da agenda tributária. Muito obrigado.
Você acompanhou ao vivo a entrevista coletiva no Palácio do Planalto com o ministro da Fazenda, Guido Mantega. O ministro falou sobre a reunião que a presidenta Dilma Rousseff teve hoje pela manhã com governadores do Norte e Nordeste. Segundo o ministro, o governo propõe aos governadores uma mudança na agenda fiscal. Em troca, os estados receberiam alguns benefícios, como a implementação de políticas de desenvolvimento regional com tributos federais e a equalização dos tributos sobre o comércio eletrônico. O ministro também anunciou que, pela primeira vez na história, o risco soberano Brasil está menor que o risco Estados Unidos. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.